a consciência e o cosmos, a insistência mais profunda nesta transição terrestre, um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica, a consciência e o cosmos. São milhares os que, de entre vós, comparecem às portas do reino ininterruptamente. Em grupos atravessam os umbrais do fogo. Numa ordem amorosa, são recebidos e instruídos a respeito de um futuro que no vosso interior é um luminoso presente. Participais em tarefas que exigem a vossa energia para se concretizarem, ainda que aconteçam noutros níveis de consciência. Nestes estados de libertação partilhados com a nossa Irmandade, alimentai-vos da dádiva de uma alegria celestial. Podeis encontrar indícios disto quando, renunciando a pretensões primitivas, conseguis encontrar a força para sustentar a vossa entrega ao único. A senda do peregrino ergue-se e a revelação da Ancenusa. Daniel Gagliardo. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos de novo no espaço do radioprograma A Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo, Aurora Elizabeth, com o apoio técnico de Carlos Castro. O nosso programa em português sai uma vez por mês na página da Oxim Portugal no Facebook, no blog Oxim Portugal e no YouTube Oxim Europa. O podcast La Consciência e el Cosmos com Daniel Gagliardo se emite cada sexta-feira em Serra del Cielo. Pode encontrá-lo no YouTube Oxim e na página do programa no Facebook. Boa tarde a todos. De novo estamos juntos na hora do nosso radioprograma, trazendo a energia da nova instrução e do novo conhecimento nesta transição cósmica e planetária. Hoje vamos continuar com as gravações do Seminário de Cosmosofia com Daniel Gagliardo em Dornes, maio de 2025. E a primeira pergunta colocada é: como transcender o livre-arbítrio? Vamos então ouvir. Como trascender o livre-arbítrio? Pergunta aqui. Já todos sabemos, porque tudo que venimos falando, não só nestes dias, sino anos, é para transcender o livre-arbítrio. Você transcende o livre-arbítrio quando a vontade inferior de você fica curvada, fica entregue para a vontade superior. Se a vontade inferior não pode ficar entregue para a vontade superior, você não transcende o livre-arbítrio. Porque sempre a vontade inferior tenta se imponer. Impor se diz? Impor. Aí está. Impor. Tenta se impor. Assim? Tenta se impor. Vou repetir para fixar. Total,
as pessoas entendem que estamos aprendendo um pouco de português. Então, este é o fato, a transcendência do livre-arbítrio e a compreensão do ego e da personalidade, de que a verdade é interna. A verdade não é o que confirma o ego e a personalidade no contato com os níveis tridimensionais. A verdade é interna. Então, a perda do livre-arbítrio é a capacidade do ser de liberar no mundo tridimensional aquela verdade interna que ele descobriu, sintonizou, aprofundou e tem que colocar na prática. Então, se pode falar que um prático espiritual é um ser que renunciou ao livre-arbítrio, porque a espiritualidade é a renúncia consciente ao livre-arbítrio, é a perda consciente do livre-arbítrio, o que representa fazer a última grande escolha, que é não escolher mais. O ser renuncia ao livre-arbítrio e faz a última grande escolha, não escolhe mais. Ele decide que as escolhas ficam fora da sua vida. É um fato difícil para muitos, não? Para todos quase. Porque as pessoas pensam, e se não vou escolher, vou ser um autômata, um robô, um não sei o quê, vou ser um pedaço de pedra, porque o livre-arbítrio é o que define, para muitas pessoas, elas pensam, sua condição de sensibilidade humana. Mas isso é porque o conceito de humano e de sensibilidade fica preso, sim, da vontade inferior. Porque nenhuma coisa é mais sensível que nossa consciência interna, e ela não tem livre-arbítrio. Nossa consciência interna é pura atividade cósmica e não tem mente, não tem corpo emocional, não tem corpo etérico-físico, não tem livre-arbítrio, não tem ego. Então, com certeza é muito, muito aburrido, se diz. Como era? Aborrecido. É muito aborrecido. Para que eu vou ligar com a consciência interna se ela não tem festa, não tem nada para ofertar para mim? Entende? Que vai ofertar? É muito aborrecida a vida nos níveis internos. Então, nosso conceito de que a perda do livre-arbítrio é a perda da identidade é a influência da força da matéria em nós. Nós não perdemos identidade com a renúncia do livre-arbítrio. Nós ganhamos identidade. Nossa identidade fica ampliada, já não fica limitada ao mundo dos sentidos, ao mundo da matéria, das forças psicofísicas. A realidade cósmica tem uma beleza, se diz, se fala, que nós não podemos perceber porque nós ficamos identificados com essas questões da atividade do mundo psicofísico. Há anos falamos que só quando a vontade humana se curva perante da vontade superior, o livre-arbítrio pode ser transcendido. O ego e a personalidade devem chegar à compreensão que a verdade é interna e, através do alinhamento e sintonia interna, é possível que a verdade seja libertada no mundo material. Um verdadeiro ser espiritual, na prática, renuncia do seu livre-arbítrio e decide deixar as escolhas fora da sua vida. Muito têm medo de fazerem esta última grande escolha, que é não escolher mais, porque acham que vão perder a sua identidade. Mas realmente é o contrário, porque a alma e mônada expressam a nossa verdadeira identidade e são pura atividade cósmica que tem uma beleza incrível. As forças psicofísicas não nos permitem ver esta beleza
e participar efetivamente na vida cósmica. Ativai a vossa tarefa, pedi a graça, e a graça será derramada sobre vós como a água da vida. Buscai em silêncio e oração a nossa luz. Nos céus, os nossos sinais serão os códigos da nossa vida no Pai. Símbolo dos tempos, a nossa presença vos preencherá com paz e servirá para que confirmeis a exatidão da vossa bússola interna. Deveis estar vigilantes, pois cada ciclo guarda em si um ritmo e um impulso que lhe é próprio. Não esqueçais que somente podereis servir se estiverdes em condições de soltar tudo. Apontamentos para o caminho, primeiro caderno, Daniel Gagliardo. Continuamos com a segunda resposta do Daniel em relação com a graça. Do público partilham que nesta situação crítica planetária, para o ser entregar o livre-arbítrio, precisa de ação da graça. Com certeza. Mas mesmo que necessitamos a graça, para que a graça pueda se manifestar, nós temos que colocar tudo. Porque a graça não pode se manifestar se você não colocou tudo para ficar perante das situações, para dar tratamento às situações. Um ser que não coloca tudo o que ele tem para dar tratamento às situações, não pode esperar a ação da graça. Tem que colocar tudo. Não coloca tudo, a graça não pode actuar. A graça é um princípio relacionado à atividade kármica da energia, para que o ser, se em certo momento de sua trajetória evolutiva, colocando tudo, fica ainda preso da situação, e a energia interna percebe que ele necessita sair da situação, porque colocou tudo, a energia interna coloca o resto, aquilo que ele não pudo colocar porque não tem para colocar. E nestes momentos, com a capa psíquica, tanto agressiva, tanto tóxica, então o ser pode receber a participação, a ação, a presença da graça, mas ele tem que colocar tudo. E muitas pessoas, nesta situação da capa psíquica, não colocam tudo, porque têm medo de colocar tudo. Então não podem esperar a ação da graça, porque a capa psíquica passa para eles tanto medo, instala em sua consciência tanto medo, que é o momento de actuar. Eles não colocam tudo porque têm medo. Ele fica em um bloqueio da atividade de sua consciência.
Então, a graça existe. O ser pode receber a ação da graça, mas mesmo com medo, com dúvidas, sim, ele tem que colocar tudo. Se ele coloca tudo e permite que o mundo interno perceba que ele colocou tudo, então a graça pode acontecer. E lembremos que existem duas graças. A graça menor é aquela que manifesta a alma. Quando aquilo que tem que ser assistido com a energia da graça, sim, não necessita voltagem muito elevado, atua a alma diretamente. Isso é uma graça menor. Mas quando se necessita uma voltagem muito elevada, atua a mônada. É a graça maior. Então, segundo a necessidade da situação na matéria, a consciência interna utiliza de seus núcleos, ou o que fica mais perto da matéria que a alma, ou aquele que fica mais perto das leis cósmicas que é a mônada. Para a graça poder manifestar-se, nós devemos colocar tudo nas situações que a vida nos coloca. O ser que não coloca tudo no tratamento das situações não pode esperar a ação da graça na sua vida. É diferente quando o ser fica preso numa situação e, apesar de colocar toda a sua energia, não consegue sair dessa circunstância. Neste momento, a graça maior ou a graça menor podem descer e colocar o que faltou, se isto for benéfico e necessário para todo o universo. Realmente, a capa psíquica mostra grande densidade vibratória, mas o ser com coragem, apesar das dúvidas e incertezas, deve entregar tudo. O medo de nos entregarmos absolutamente bloqueia a atividade da nossa consciência. Queridos ouvintes, os grupos Oxine Europa, em Portugal, Espanha, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova Cosmosofia, da Cosmosofia Oxine. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa de transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal temos 6 grupos: Oxine Chaves, Oxine Porto, Oxine Santarém, Oxine Mira, Oxine Lisboa e Oxine Algarve. Atualmente também existe um grupo online de estudos e aprofundamento do livro A Luz do Peregrino, entrega. Passamos agora para a terceira gravação, onde nos perguntam como se pode definir um estado em que a pessoa fica subitamente com um sorriso e sente-se muito leve, sem uma causa aparente. Vamos ouvir a resposta de Daniel. Quando você percebe
que uma energia, sim, é como ficar preenchido por uma energia. Você fica preenchido por aquela energia que pode definir como alegria. É uma dádiva da consciência interna. A consciência interna percebe que você necessita aquela experiência. Sempre a consciência interna pode passar para você qualquer percepção, qualquer vivência, sempre que você necessita. Em certos momentos, a personalidade e o ego necessitam que a consciência interna pueda mandar para eles certa energia própria da identidade interna. E a alegria é essa energia. Você não necessita um motivo para viver a alegria. Mientras para que ficar feliz ou ficar depressivo, você tem motivos sempre. Mas a alegria não necessita motivos. É uma dádiva da alma. Você, em qualquer momento, pode ficar envolvido por aquela energia, preenchido por aquela energia. E a percepção de aquilo é alegria. Mas a alegria não tem extremos, não é extremista, não tem desbordes. A alegria é uma serenidade profunda que alimenta o ser, que não necessita que você comece a rir, que você comece a ficar desbordado. A alegria é um alimento tanto equilibrado para a consciência que só em pequenas doses recebemos. Muitas vezes, em uma encarnação, um ser só pode receber umas poucas vezes a vivência da alegria. Porque é muito potente, muito poderosa. É mais, as pessoas que viveram experiências genuínas de alegria nunca esquecem disso. Existem momentos onde você, 20 anos atrás, viveu 10 segundos de alegria e você não vai esquecer nunca disso. Eu vivi esses processos algumas vezes e são inesquecíveis. Você não vai esquecer nunca esse processo. Por quê? Porque tem a energia da vida interna. A alegria não é o resultado do êxito, do sucesso aqui na matéria, que você alcançou, que desejava, ou que você, não sei, ganhou a loteria, o loto, não sei como se fala aqui. Viu? A alegria é um processo que tem que ver com um momento de receptividade de você, mesmo que você não é consciente daquela receptividade. Uma alinhação, uma receptividade, e a própria alma, a própria consciência interna, libera aquela energia para que você pueda confirmar o que é a vivência nos níveis internos. Aqueles 10 segundos de alegria equivalem à revelação para o ego e à personalidade de como é a percepção da vida interna, como é o estado interno da consciência. Essa alegria mostra, revela o estado interno da consciência. Assim como você percebe isso, sim? Assim é que isso é eterno na vida interna. É infinito, não flutua. Então, essa é a base da consciência interna, que comparte com você uns poucos segundos. Quando o ser se sente preenchido pela energia da alegria, sem uma causa aparente, isto é uma dádiva da vida interna. A alegria vem da nossa identidade interna e não precisa de um motivo externo. Ela não é desbordante e se expressa com uma profunda serenidade, alimentando o ser. É um alimento tão equilibrado que desce por momentos e poucas vezes na vida das pessoas. É muito poderosa e potente a energia da alegria e os seres nunca esquecem esta experiência. Esses segundos de verdadeira alegria mostram ao ser o que é a vivência nos mundos internos, o estado interno da consciência.
Os livros do Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva, A Senda do Peregrino Herx e a Revelação da Ancenusa, A Luz do Peregrino, A Irmandade da Luz, Mensageiros do Fogo e Apontamentos para o Caminho e Caderno de Notas são traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los na Amazon.com nos 2 formatos. Até este ano, foram traduzidos e publicados 6 livros em português, que podem ser adquiridos em formato digital ou papel em qualquer ponto do mundo a partir da plataforma Amazon e também em formato papel para Portugal, pedindo junto aos coordenadores do Grupo Sim Portugal. E assim chegamos à última gravação, onde Daniel Gagliardo esclarece que posição devemos ter perante a descida da energia da alegria. Vamos então ouvir a gravação. Bem, é muito importante o que fala da relação da alegria com a energia que retorna. Porque a vida interna passa essa experiência de alegria. Porque percebe que você já trabalha para o retorno da energia. Então, é uma dádiva que tem relação direta com o retorno da energia. E a atitude que o ser tem que ter com isso é não ter a ambição de repetir aquela experiência. Porque não é uma experiência que vai se repetir pela vontade inferior, pelo desejo, pelo apego. O ser não tem que ter apego por aquela experiência de alegria. Você tem que ficar em gratidão perante daquilo, mas não esperar a repetição, mas não tentar repetir artificialmente, porque senão você vai ficar buscando felicidade, que não é alegria. Então o ser pensa, oh, que bom que foi isto. Eu confirmo que nasci para ser feliz e vai tentar suplantar aquilo, sim, com a felicidade, que é um estado de ânimo. Isso que o Armand viveu e que qualquer outra pessoa pode viver na relação com a alegria, não é um estado de ânimo. É uma dádiva, é um bálsamo, se fala? É um bálsamo interno. É colocado para o ser, para que o ser pueda viver conscientemente uma instância de transmutação dele, quer dizer, a alegria genuína é cura. É cura porque a consciência fica curada em um de seus níveis. Nós somos um complexo de energias, sim? Um complexo muito profundo de energias. E quando o ser vive a alegria, ele vive o toque de um aspecto de energia que cura, que é energia de cura. Então você não tem que tentar repetir a experiência, porque do mesmo modo que o irmão não fez nada para isso, e aquilo se manifestou, do mesmo modo, se tem que ser necessário, a repetição vai acontecer. Só que a energia interna, a vida interna, sabe quando é o momento. Existem pessoas que em uma encarnação só têm uma experiência de alegria, uma. E eles vão a lembrar sempre disso. E outros não têm nenhuma, a maioria. E outros têm algumas, assim, cada tanto. Mas sempre é um processo que a inteligência cósmica presente em nós administra como um aspecto de alimento interno, como uma assistência de cura, de harmonia, de equilíbrio, porque quando é alegria genuína, o ser fica em um estado de equilíbrio e de harmonia que ele não pode explicar como aconteceu. Ele não tem palavras, não tem forma de definir aquilo.
A atitude correta perante esta dádiva da vida interna é não ter a ambição de repeti-la, porque não depende da vontade inferior, pelo desejo e apego. Temos de ficar em gratidão perante a experiência da alegria, mas não tentar repeti-la artificialmente. Este bálsamo interno desce com uma qualidade de cura. A verdadeira alegria é a cura para a consciência. A inteligência cósmica em nós administra estas experiências de alegria, harmonia, equilíbrio e cura, que nós não sabemos explicar como aconteceram. Em Serra de El Cielo, UCSIM, Centro de Serviço Planetário, o grupo faz as suas experiências, neutralizando a venda da energia. Para os visitantes, o UCSIM oferece cama, alimentação e instrução absolutamente grátis. O centro mantém-se na base de doações espontâneas e anônimas, praticando como a lei do sustento, de maneira nova e elevada. Quem sentir que pode ajudar esta tarefa planetária UCSIM, poderá enviar um donativo para a conta em Portugal da Coordenadora Europeia de Tarefa UCSIM, Elizabeth Dorang. Contacto 92 43 55 675. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim do nosso programa. Podem escrever-nos para o e-mail ucsimportugal1@gmail.com ou telefonar para os números 96 287 2581 ou 9243 55 675. Abraço profundo a todos e até o próximo encontro. Abraço fraterno na luz e até ao próximo encontro no espaço do nosso rádio-programa A Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo.